Olá você, estamos começando mais um Gente Interessante e hoje abordando um assunto, eu acho que extremamente discutível na sociedade. Eu tenho, infelizmente, assistido muitos suicídios de jovens e todo dia pedindo orações, e jovens lindos, pessoas bonitas, pessoas que você possa imaginar que tem tudo para ser uma pessoa de sucesso na vida, pessoas bonitas, bem-sucedidas e que estão se submetendo, colocando um fim na sua vida. Isso a gente sabe que é oriundo da depressão, e a depressão é o mal do século. E para falar de saúde emocional e de depressão, eu convidei um especialista, o doutor, professor psicólogo formado pela Universidade Estadual de Mesquita, que é a Unesp, que é o Anwar Mamed, meu grande amigo, querido amigo. E ele é pós-graduado em gestão de recursos humanos e orientador vocacional, profissional, psicoterapeuta individual e familiar. E consultor de empresas, onde ele faz várias palestras, já deu palestras, inclusive, em muitas instituições que a gente consegue achar pelo nome de Anwar Mamed, você acha muita coisa no YouTube, na internet. E ele também é um homologado pelo Semenzato, pelas franquias focado na Odonto Company e também partner, atuando como gerente de treinamento e desenvolvimento e mediador das parcerias do Semenzato. Ele tem um currículo grande e, para isso, eu quero já agradecer você ter se deslocado, cedido um pouco do teu tempo tão rico para nos vir dar essa entrevista, Anwar. Obrigado, doutor Elias. Primeiramente, quero agradecer à direção aqui da TV Rio Preto e ao doutor Elias Cassis, que gentilmente me ofereceu esse convite para participar do Gente Interessante. Agradecer a você, telespectador, que nos honra com a sua atenção. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Anwar, a gente sabe que saúde mental e emocional, elas se misturam. Para falar sobre saúde emocional, vou te perguntar, o que é saúde emocional? O que é estar emocionalmente saudável? Nós, diante das circunstâncias que estamos vivendo, né, não só no Brasil, mas as circunstâncias mundiais, que nós estamos vendo o que está acontecendo em todos os continentes, né, nós estamos vendo aí uma transição tremenda acontecendo, desafio tremendo acontecendo, muitos problemas de relacionamentos acontecendo, inclusive entre os próprios países, não é mesmo? Muitos problemas nos relacionamentos conjugais, focando agora para o Brasil, fazendo com que muitas vezes a criança, num período onde ela está se desenvolvendo, adquirindo saúde, preparo para enfrentar a vida com maturidade, com discernimento, ela, muitas vezes, diante dos problemas que nós estamos vivendo, a saúde emocional dela, que é a capacidade de lidar emocionalmente com os desafios da vida, fica abalada. E tendo como decorrência, muitas vezes, transtornos psicológicos tremendos e psiquiátricos, que podem levar, inclusive, a pessoa a não querer viver mais. E isso é um drama alarmante. Aqui, inclusive, na nossa cidade de São José do Rio Preto, nós estamos com a estatística que eu coletei hoje com o pessoal que faz as perícias da Polícia Civil, de um suicídio dia em Rio Preto, lamentavelmente. E grande parte disso ligado ao público juvenil, aos jovens. E o que é o start disso? O que é que propõe? Eu sei que isso é o final, uma soma de fatores que leva ao processo de depressão. Depois nós vamos falar exclusivamente de depressão. Tá. Primeiro, sobre desequilíbrio emocional. O que tem a ver o modo de vida, qualidade de vida, tipo de alimentação com saúde emocional? Olha, é uma somatória de fatores que levam a pessoa a ter o equilíbrio emocional, né? Obviamente que eu acabei de falar que relacionamento, família é muito importante, mas também outros fatores podem afetar decisivamente na questão do equilíbrio emocional. E um deles está relacionado aos efeitos do estresse crônico, outro ligado aos problemas ligados à ansiedade crônica, que podem levar o indivíduo a ter muitos problemas de ordem emocionais e com as consequências
vindas dos relacionamentos e a reação das pessoas ao convívio desta pessoa que está afetada pelo desequilíbrio emocional. De maneira didática apenas, o que é depressão? Essa saúde emocional, essa alteração, esse desequilíbrio, leva a uma linha quase final, porque tem mais eventos a acontecer depois, sim, a depressão. De maneira didática, o que é depressão? Olha, de maneira bem didática, a depressão, doutor Elias e caro público, está muito relacionada frequentemente a um sentimento de tristeza inexplicável, uma falta de energia, a pessoa tem uma fraqueza estranha, desejo de chorar incontido e sem explicação, com uma certa frequência, problemas, transtorno do seu apetite, que normalmente é a falta do apetite, quando não existe o problema do excesso de apetite ligado a doces e massas, que é muito comum, está muito ligado à carência afetiva, inclusive, né? Problemas com a libido, que fazem com que a pessoa diminua o seu desejo sexual e automaticamente vai afetar a relação conjugal, né? Porque o outro, não entendendo o que está acontecendo, começa a achar que o problema está no desamor, na falta de amor, na falta de cumplicidade, que o problema é ele ou ela, que é o outro lado do relacionamento, né? E certos sintomas físicos que podem proporcionar essa somatória de fatores que nós acabamos de falar. Nós elencamos algumas coisas que levam ao histórico dessa depressão. Primeiro, histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, que você acabou de falar, ansiedade, disfunções hormonais. Justo no jovem? Exatamente. Nós sabemos que o jovem, dependendo da faixa etária, que é uma faixa assim, hoje que a coisa está crônica, dos 15 aos 22, 23 anos. Que é quando ele desenvolve maior quantidade de hormônios. Nesta fase, o desenvolvimento neurológico, a prontidão para aprendizado, para relacionamentos, para aquisição de valores, etc., etc., é muito intensa. E muitas vezes o jovem não está sabendo como lidar com certas coisas que fazem parte da nossa realidade atual. Por exemplo, como a desestruturação familiar, que talvez seja algo que você aí que está me assistindo esteja vivendo neste momento. Hoje, doutor Elias, difícil uma família onde não se identifique problemas de desestruturação familiar, pessoas que estão casadas de mentirinha, e vivendo a pior forma de solidão que existe, que é a solidão a dois, infelizmente isso existe, né? Ou seja, mostrando que querer estar juntos é diferente de ter que estar juntos. E o jovem, a criança, crescendo nesse contexto, porque o jovem e a criança percebem nitidamente o que está acontecendo. Eles percebem o desprazer do casal em estar juntos e muitas vezes os braços cruzados, do ponto de vista de atitude, no sentido de vamos fazer alguma coisa para melhorar o nosso relacionamento, isso impacta diretamente no desenvolvimento psíquico, emocional desta criança e do jovem, vindo a culminar muitas vezes em problemas sérios do ponto de vista psiquiátrico e psicológico. Um dos fatores mais desafiantes na época da juventude não é só o transtorno psicológico que esses jovens, na definição da sua identidade, mas também envolvimento com álcool e drogas. Exatamente. Por que eles são impulsionados? A gente tem mais ou menos a ideia, mas onde isso influencia de levá-lo ao ponto de suicidar-se? Olha, nós sabemos que os motivos, né, que nós acabamos de falar aqui estão ligados, mais de 30% dos motivos estão relacionados à depressão, mas nós temos outros motivos, e um deles é a utilização do álcool e da droga-adicção, né, principalmente as drogas ilícitas, que levam o jovem a não querer mais continuar vivo. E nós sabemos que hoje, por exemplo, os jovens não conseguem fazer seus eventos, suas festas, seus encontros, hoje sem a presença da bebida alcoólica ou das drogas ilícitas. Nós sabemos disso. E é muito difícil hoje para um pai e uma mãe lidar com essa situação, até porque, frequentemente, as famílias cultuam a bebida dentro da sua casa. E elas têm lá sempre o seu barzinho, e pensando que aquilo é uma coisa que só os adultos estão utilizando. Mas os jovens podem utilizar de verdade, mas eles podem também interiorizar a banalização do uso da bebida alcoólica como algo comum e tranquilamente utilizável diariamente e que pode levá-los à propensão de usar isso como forma de trabalhar essas crises de identidade, porque a crise de identidade,
envolve respostas para o que pensam que sou, o que pensam que sou e o que pensam do que pensam que sou. Esta resposta, que muitas vezes o sujeito tem 40, 50 anos e ele não tem a resposta ainda, ela pode perfeitamente gerar essa predisposição a uma insatisfação na sua estima, na sua autoestima, que é exatamente o que o sujeito pensa e sente a respeito de si mesmo. Talvez de todos os conceitos, conforme diz Daniel Brander, que é um dos autores que eu sempre estudo em seus livros sobre autoestima, de todos os fatores, todos os conceitos que temos na vida, certamente o que pensamos e sentimos a respeito de nós mesmos pode ser decisivo, inclusive, para essa questão da saúde emocional. Porque se eu acho que eu não tenho valor, que eu não sou competitivo, que eu não nasci para ser feliz, que eu só atrapalho, né? Se isso se somar a outros distúrbios psiquiátricos, como a esquizofrenia, por exemplo, onde o sujeito escuta vozes que acusam ele, que incriminam ele, que menosprezam a capacidade dele o tempo todo, isso leva à necessidade, às vezes, de se drogar e beber para poder lidar com essa dor contínua e esse vazio que eles têm dentro deles. Isso é uma realidade atual. É o que diz da depressão, né? Que leva, muitas vezes, a uma situação simples para nós superarmos, que não é uma situação financeira, que alguns encaram de uma maneira mais tranquila, ou mais depressiva ou não, mas não chegando à ponta do suicídio. A gente está conversando sobre depressão, sobre saúde emocional, com o psicólogo Anwar Mamed. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minuto. Apresentamos a Unipós Unorp, referência internacional no ensino da odontologia. Professores altamente qualificados, mestres e doutores, que vão te preparar para além da técnica. Competências de desenvolvimento pessoal e negócios proporcionarão as habilidades necessárias para você trilhar uma carreira de sucesso. Inscreva-se já para o Vestibular em Odontologia 2020. Unipós Unorp. Mais que uma graduação, uma transformação. Olá, nós estamos de volta com gente interessante e hoje entrevistando o psicólogo Anwar Mamed. Ele é especialista em saúde emocional, depressão, palestrante de várias empresas e consultor da Semenzato e homologado para fazer a expansão das franquias e recredenciamento dos seus credenciados, da sua rede de credenciamento. Anwar, nós estamos falando das causas, basicamente, da depressão. Existe um fator, como identificar, porque eu vejo, às vezes, uma pessoa tão linda, bonita, eu vejo fotos dela na internet ou na rua, no outro dia se matou. E existem aqueles que vão anunciando o suicídio, que a gente acha que está indo pelo lado da brincadeira, e quando, de fato, eles estão realmente anunciando a tragédia, né? Então, nós temos, por exemplo, o caso de uma pessoa que eu conheci, que financeira, trabalhava com algumas coisas, enfim, e que ela reclamou, um dia eu vou pôr fim na minha vida, mas é uma moça de 30 anos, e a gente acha que é um desabafo, e 2 dias depois ela pôs um fim na vida dela, ele veio um tremendo choque, e era por simplesmente questão financeira. Outro, nós assistimos esses dias um vídeo correndo no mundo, um garoto com nanismo pedindo para a mãe deixar ele se matar, por causa de bullying na escola. Então foi um grupo, inclusive de cricket americano, australiano, e ele fez um sucesso tremendo. Bom, o menino tem nanismo, ele tem as características de um nanismo, e ele era vítima de bullying, que é outra causa de depressão profunda que pode levar, às vezes, de fato, ao suicídio. Mas, de maneira geral, como que um pai ou uma mãe pode perceber que um filho está entrando pelo caminho da depressão, ou quando nós, filhos, podemos perceber que tem alguém na família que está começando a mudar o seu comportamento? Como que nós identificamos isso? Então, é natural, digamos assim, considerado normal, né, que uma criança queira brincar, queira, dentro das suas fases, do seu estágio de desenvolvimento, que ela interaja, que ela brinque ou sozinha ou que ela brinque com outras crianças, que ela tenha essa vontade, né, que ela queira correr, que ela tenha energia, que ela queira movimentar-se. Eu até digo para os pais que às vezes a gente tem a oportunidade de orientar, agradeça a vida e a Deus se seu filho é curioso, é agitado, corre para lá, para cá, brinca, tal,
porque muitas vezes os pais acham que isso é uma coisa ruim, que o filho devia ser mais pacato, mais quietinho, mas esse filho que tem a curiosidade, que busca, que procura, que corre, que muitas vezes até dá mais trabalho, digamos assim, esse filho certamente tem uma condição emocional até melhor e de desenvolvimento do que o outro que é muito quietinho, muito pacato, né? Então o pai que percebe esse filho, criança ou jovem, muito retraído, muito quieto, lembrando que é natural o jovem, o púbere e o adolescente recolher-se no seu quarto, ficar lá ouvindo a sua música, e agora com a tecnologia dos celulares e da internet, muitas vezes fica horas ali mexendo, e no joguinho, que é um dos problemas gravíssimos que nós temos, muitos jovens e adultos viciados nos jogos, que jogam com o mundo todo, é uma coisa assim online que eles fazem, e eu mesmo já fui chamado para atender diversos casos de jovens viciados em jogos e que muitas vezes acabam se distanciando da família, da socialização e ficam ali comendo o que não deve, né? Comendo gordura, comendo coisas que não têm a nutrição necessária para eles se desenvolverem. Então, tudo isso aí é indício de que alguma coisa pode estar acontecendo de não muito positivo e que sinaliza para problemas de doenças psiquiátricas, inclusive como a depressão. O próprio comportamento de um dos cônjuges nem sempre pode estar relacionado com envolvimento emocional, exato, mas pode estar sentindo uma depressão por falta de interesse sexual, sim, ou por falta de interesse de outra natureza. Isso, a quem que ela deve procurar? Como que ela deve... Peraí, eu estou se percebendo que meu filho está se comportando de maneira diferente. Ela deve procurar um psicólogo, deve pedir um aconselhamento, de que maneira? Nós recomendamos que todo pai e mãe ou responsável, né, que tem filhos, criança, obviamente, levar ao pediatra para ver como é que está o desenvolvimento, não é mesmo? Jovens, adolescentes, levar no ebiatra. O ebiatra, que é uma especialidade hoje muito utilizada para cuidar dos nossos jovens, vai perceber junto às informações da família, uma anamnese bem feita, bem como o pediatra, se há algo que não está bem naquele indivíduo, no seu desenvolvimento, principalmente na sua interação, na sua socialização, e nessa energia, nessa vontade incrível que a gente tem quando a gente começa a descobrir o mundo, de querer se socializar, sair, brincar, correr, interagir, passear. Então você vê que isto é algo determinante, muito importante para o diagnóstico das doenças, né, de fundo psíquico, e que são sinalizadores para os pais. Então, o ebiatra, que depois que diagnosticou, pode encaminhar para o psiquiatra, porque o tratamento, nós vamos falar em seguida, passa frequentemente pelos medicamentos e pela psicoterapia. Bom, eu tenho duas perguntas ainda. Primeiro, essa que você anunciou, o tratamento, e depois eu quero falar da prevenção. Qual é o tratamento para a depressão? Ok. O tratamento é preciso que haja, mediante um diagnóstico certeiro, confirmado, que o psiquiatra ou o psicólogo podem iniciar e diagnosticar como sendo depressão. O tratamento envolve utilização de medicamentos, né, e psicoterapia. Frequentemente, a união dessas duas terapias poderão ter um resultado bastante interessante. E a prevenção? A prevenção, hoje nós temos aí uma estatística que diz que frequentemente até as questões ligadas à depressão, 42% ou 45% das ocorrências estão relacionadas a relacionamentos, convivência, né? Então, a prevenção é investir na qualidade do relacionamento familiar, ou daqueles com os quais esta criança e esse jovem estão sendo criados. Qualidade de vida, tá? Estamos falando de adulto, prática de exercício físico, cuidados com a alimentação, cuidados com hábitos mentais. A gente sempre diz, eu preciso alimentar o corpo, mas por que não alimentar o espírito? Então, estávamos falando aqui agora há pouco, como é importante o ser humano ter em si a busca por algo com o transcendente. Não importa qual é a religião, não importa se ele frequenta o templo ou não, mas é importante ele ter, que isso é um ponto de equilíbrio muito importante. Você veja, por exemplo, ligado à prática do bem, é provado cientificamente, estatisticamente, que pessoas que cuidam da sua espiritualidade, elas perdoam mais, portanto, porque elas compreendem mais. E a compreensão é a base do perdão.
E quando eu compreendo o outro, eu digo, então foi por isso que você fez aquilo, deixa para lá, eu também tenho os meus dias, me dá aqui um abraço, né? Isso é saúde mental, saúde emocional. E pessoas que vivem do passado ruim, que insistem em guardar dentro de si mágoa, é algo muito complexo, porque isso starta em nós um processo chamado psicossoma. O psicossomático atrapalha demais, inclusive, para você que está me assistindo e que tem bruxismo, que tem problemas na sua saúde bucal, isso, muitas vezes, a saúde emocional está por trás dos problemas, inclusive, dos dentes. É uma coisa que automaticamente afeta outras partes do nosso corpo, chegando a dar problemas até ocupacionais, até problemas para trabalhar. Quanta coisa, né? Que a gente tem que estar se preparando. O assunto é amplo. Eu tenho uma aluna, eu vou contar rapidamente, porque o nosso tempo está se esgotando, que fizeram uma brincadeira regular. Regular, brincadeira que a gente faz com todo mundo, porque diz que a melhor coisa é rir de si. Né? O maior aprendizado é a gente passar a rir dos nossos defeitos. É onde nós aprendemos as nossas imperfeições. Né? Ela chegou em casa e se matou, por causa de uma brincadeira, uma piada. Então, de repente, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente conta, como a gente conversa, com quem a gente brinca e da maneira que a gente brinca. Eu trouxe aqui um texto que o Anwar mandou para mim e eu guardei com muito carinho. E ele mandou para mim o ano passado. E ele é da New England Journal of Medicine e que foi publicado no volume 70, na página 389. Olha só que coisa interessante. Ele falou assim, um grande estudo nos Estados Unidos descobriu que a idade mais produtiva da vida de um homem é de 60 a 70 anos. De 70 a 80 é a segunda mais produtiva. A terceira idade mais produtiva é de 50 a 60. A média de idade de um ganhador de prêmio Nobel é de 62 anos. A média da idade de um CEO de uma empresa americana ou de outro país, no caso da Fortune, são 500 empresas, a média é de 63 anos. A média de idade dos pastores das 100 maiores igrejas da América do Norte é de 71 anos. A média de idade do Papa é de 76 anos. Então, isso me diz alguma coisa na forma que Deus planejou que os melhores anos da nossa vida sejam entre os 60 e 80 anos. Então, quando você acha que o seu melhor trabalho está acabando, se anime, o melhor está por vir. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua entrevista. Posso fazer uma consideração final? Pode, por favor. A você, papai e mamãe, o responsável pela criação de uma criança ou de um jovem, fica o meu alerta. Crianças e jovens precisam ter 4 certezas. Elas precisam se sentir amadas, queridas, importantes e desejadas. Não importa se você mora com a mãe delas, com o pai delas ou não. O que importa é que você jamais seja ex-pai ou ex-mãe. Coloque amor nessa relação. Perdoe-se. Se você errou, vai ler. Tem muito autor, muita coisa boa, maravilhosa nas redes sociais, na internet, nos livros. Pesquise, aprofunde-se nisso, converse com quem lida, porque hoje, gente, o que mais a gente está vendo são separações conjugais. Muitas famílias, muitas configurações novas, mas faça seu filho sentir-se amado. Abrace ele, beija ele, faça sua declaração de amor para ele diariamente, mostre o quanto ele é importante para você, lembra dele, manda uma lembrancinha, traga uma lembrancinha de onde você veio, manda aquela mensagem, nada que mandaram para você, cria a sua, manda a foto de uma flor, uma coisica que você faz para ele é importante, para ela é importante. Puxa, meu papai lembrou de mim, minha mamãe lembrou de mim, mesmo não morando comigo, como é bom ter um pai desses, entendeu? Não critique a sua ex-esposa para os seus filhos, que você convive na hora da visita. Não critique o seu ex-marido para os seus filhos. Enalteça as virtudes, porque eles têm, você deve consideração, gratidão e muito respeito ao seu ex. Cuidado, porque esse é um dos cernes das doenças emocionais. Eu não suporto ouvir alguém falando mal da minha mãe ou do meu pai, ainda mais quando é meu pai ou minha mãe falando do ex. Então, atenção a isso, minha gente. Muita atenção. Eu agradeço demais a oportunidade, a você que está aí assistindo a essa entrevista, e estou à disposição para o que você precisar. O doutor depois disponibiliza meu contato, estou à disposição para o que vocês precisarem. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, doutor Elias. Obrigado a você, Anwar. Obrigado a você que nos assistiu, deu o privilégio de nos acompanhar no Gente Interessante,
acompanhando uma entrevista tão maravilhosa como o psicólogo Anuar Mamed acabou de nos conceder. Obrigado pela sua atenção, até o próximo programa.